Olá, boa noite. Vou colocar aqui para convidar o pessoal. Vou mandar os aviãozinhos aqui. A gente convidar aí o pessoal para participar da nossa live hoje aí com o nosso amigo Rudney. Vamos convidando aí o pessoal. Mandando os aviãozinhos aí. Rudney já tá na área, né, Rudney? Vou mandar os aviãozinhos aí para convidar o pessoal, né? Sei que a gente já tá aí, eu já te chamo aí, Rudney. Vou mandando os aviãozinhos aqui. Mandando os aviãozinhos pro pessoal. O nosso bate-papo aí com o Rudney. Pessoal, vai mandando os aviãozinhos aí, convidando os amigos para participar desse bate-papo, que vai ser um grande bate-papo, né? Falando sobre jornada leve, né, Rudney? Boa noite, Camila. O pessoal já tá entrando aí. Já já eu chamo o Rudney aí para entrar junto comigo. Enquanto isso, vamos mandando os aviãozinhos aí para convidar o pessoal aí a participar da nossa live, né? Pega o dedinho aí e vai colocando os aviãozinhos aí. Né, Camila? Vou chamar aqui. Se quiser mandar o convite aí, Rudney, pode mandar aí que eu já mandei o convite. Embora, né, Camila? Olha o Rudney. E aí, tudo bem? Tranquilo, hoje está aqui. Boa noite, Alexandre. Boa noite. O pessoal tá ouvindo a gente aí bem. Musiquinha aí, vou baixar aqui. Beleza, Rudney? Como é que você tá? Como é que estão as Beleza. coisas? Tá tranquilo? Tudo tranquilo por aqui. Tudo tranquilo? Paz. Eu tô arrumando aqui, mandando os aviãozinhos pro pessoal aí para convidar para entrar aí, né? Esse bate-papo nosso aí, Aham. essa Sim, coisa sim. legal que eu tô aqui com o seu site aberto, cara, né? Então, tô dando uma olhada Ah, aqui. legal, hein? Bacana, bacana, hein? Né? Eu peguei o tema aqui, né? Você viu lá, Jornada Leve, né? Eu gostei desse Vi, eu tema. falei, olha, eu gostei, gostei, hein? Ele pegou, É, pegou bem na veia. né? E fala um pouquinho de você, Rosane, pra gente aí, o pessoal que tá aí, para conhecer um pouquinho de você, o que que você faz, por que que esse tema Jornada Leve, né? Que eu achei bem interessante. Aí tem Sim, aqui também sim. no seu site aqui, ó, mais que resultado, um retorno ao natural. Pô, bacana, hein? Sim, verdade. Aham. Fala um Então, pouco. para quem ainda não me conhece, meu nome é Rudney, né? E quero saudações a todos que você estiver assistindo agora, vai assistir depois também a live, né? E assim, eu sempre fui apaixonado pela área da saúde, né? Então, eu trabalho hoje como profissional de educação física, terapeuta de práticas integrativas, né? Entre as práticas integrativas, professor de meditação, yoga, reiki, entre outras, né? Como você vê no site. É bem zen, então, né? Então, é assim, porque a gente, às vezes a pessoa pensa assim, né? Pergunta, né? Mas por que te levou a buscar esse caminho de volta ao que é natural, né? Você acaba, é, com a vida, as situações, dependendo como que você lida com as coisas, você acaba sofrendo demais. Então, você começa a direcionar para uma forma de viver mais natural e você torna isso, né? Torna a sua jornada, que é a sua vida, uma jornada mais leve. Isso abrange todos, porque assim, nós somos seres multifatoriais, né? Então nós Sim. temos diversos aspectos que devemos dar atenção, porque se a gente negligenciar um desses aspectos, acabamos sabotando
o nosso resultado, né? O nosso desenvolvimento. Não, sim. E é bacana você falar isso, porque no dia a dia nosso, né, a gente não presta muita atenção nisso, né? A gente está tão ocupado com as questões do dia a dia, com as outras coisas, que a gente não para pensar na gente, no corpo da gente, no que a gente está sentindo, quem realmente sou eu, né? Aí tem todas essas questões, né? E aí, dentro das suas práticas, tá? Me corrija aí se eu estiver errado, tá? Dentro das suas práticas, você vai se autodescobrindo, né? Vai descobrindo o teu corpo, vai descobrindo Você trabalha muito com a respiração, né? É uma coisa bem, Sim. bem legal. E a meditação, né? A gente já vem falando isso há um tempo. As pessoas acham que meditação é você pegar e ficar ali meia hora com o dedinho, né? Coloca o dedinho assim, sentadinho, com a É, perninha cruzada aham. e não é bem É, assim, né? não, não. Meditação é mais profunda, é um estado de consciência, né? Você pode meditar caminhando, você pode meditar fazendo seus afazeres do dia a dia. O importante é você trazer a sua consciência para o que você está fazendo. Porque, na verdade, a gente vê a mente não medita. Você não Hum, consegue meditar com a mente. Então, o que que você faz? Você traz a sua percepção para o sensorial. E você trazendo essa percepção, o que acontece? Você está presente. Então, você está presente, você está no estado de meditação. E quando você está presente, você não fica se lamentando do passado e nem se preocupando compulsivamente pelo futuro. entendi. Então é o aqui e o agora, né? A meditação seria Aqui isso, e agora. aqui e agora, nesse momento, nesse exato Essa é a momento. chave. O que está Exatamente. acontecendo, o que vai acontecer, não me interessa. O que está acontecendo é aqui, nesse momento. É igual a gente está Aqui, aqui exato. na live aqui, então está acontecendo agora. Exatamente. As pessoas elas pensam que a eternidade vem depois que ela morre, mas não, a eternidade está acontecendo nesse momento, exatamente agora, né? Então, a gente começa a perceber todas essas características, esses aspectos da natureza. E o autoconhecimento é a base, né? Quando você quer modificar hábitos na sua vida, você só consegue quando você começa a se autoconhecer. Inclusive, né, se você ver aí, tem material no meu site, falando sobre os obstáculos no caminho do yoga, por exemplo, né? Eu Uhum, cito o yoga, mas toda prática integrativa, ela tem informações que te levam para onde? Para dentro de si mesmo, para o sim. autoconhecimento. Não que o fora não seja importante, porém a gente está muito compulsivamente lá fora. Isso que é prejudicial. Perde o equilíbrio. Então, quando a gente começa a trazer esse equilíbrio de percepção externa e interna, a gente começa a equalizar e não fica dando só atenção para aquilo que é superficial. Mas assim, um dos aspectos, os 5 obstáculos, por exemplo, você tem Uhum, o apego, a aversão, o egoísmo, o medo do desconhecido. Só que o quinto eu deixo por último, por quê? Porque eles fala ali que é a ignorância. Qual que é a verdade. ignorância? Ignorância é de ignorar a verdadeira natureza, que nós não somos apenas um corpo, apenas uma mente. Nós temos muito mais que isso. Nós somos seres atemporais, seres Uhum, transcendentais, e a verdade. gente começa a trabalhar esse reconhecimento. Né? Não é nem, na verdade, uma conquista de algo, na verdade, é reconhecer o que já é. Por isso que Uhum. é muito, muito lindo isso. Né? E quando que você se despertou para isso, Rodrigo? Quando que surgiu assim, falar assim, nossa, eu vou seguir nessa jornada aqui, é isso que eu quero? Como é que despertou isso em você, né? Nesse sentido? Porque, assim, é difícil, né, hoje, o mundo que vivemos, né? Até na entrevista que eu falei, a gente tem muitas prioridades, né? Na vida, Sim, prioridade isso, prioridade aquilo, e a gente esquece da nossa prioridade, né? Que somos nós em primeiro lugar e exato. depois o próximo, porque se eu não estou bem, como é que eu vou fazer ajudar o próximo e ter essa coisa com o próximo, né? E quando que despertou isso Exatamente. em você? Quando que despertou de você seguir essa caminhada aí de yoga, de reiki, Olha, desde a minha adolescência, eu sempre gostei assim de exercício. Eu praticava karatê Shotokan, né? Eu era até da Uhum, Federação Paulista de Karatê. Então, uma coisa leva a outra, porque assim, por mais que sejam atividades diferentes,
tudo te conecta com você, na verdade, te direciona para dentro de você. Porque se você pega lá Uhum. um karatê, por exemplo, você vai ter o Dojokun, que é a parte filosófica, você tem lá a meditação também no karatê. E aí você acaba, para ter uma melhor rendimento, você começa a buscar essas práticas. E aí você começa a integrar essa percepção do, do, da sua mente e do seu corpo. Não assim, porque nós falamos mente e corpo como se fosse algo separado, mas é uma coisa Sim, só. É é impossível verdade. a mente funcionar separado do corpo, é Hum. integrado. Então, Tem assim, como a tirar a gente mente começa. e colocar em outro lugar, Não, né? e não, é tão conectado que é uma via de mão dupla, né? Que o corpo, ele estando bem, mas a mente estando... Não, você não trabalhando na mente, ela adoece o corpo, e vice-versa. A mente estando bem, não trabalhando no corpo, também adoece a mente. Porque é uma conexão muito intrínseca, assim, que você não consegue deixar separar, na verdade. A gente separa a Uhum. fim didático, né? Porque Sim, se você sim. vier no site, você vê que eu até criei essa palavra, esse palavrão aí de o ser biopsicossocioecoexistencial, É. porque são aspectos do ser humano que a gente acaba negligenciando por causa das prioridades que a gente define, porque olha só que Uhum. importante, né? A vida como ela é magnífica. Você pode ter a posição social que você tiver, você pode ter é, qual status você tiver, você pode nascer em qualquer condição social, mas você tem aí na sua conta bancária 24 horas por dia. Isso é para todo mundo. Não importa se você é alto, baixo, forte ou magro, gordo, pouco importa. E aí você tem essas 24 horas que a vida te concede para você trabalhar e você perceber que a vida vai além do trabalhar, trabalhar, trabalhar para pagar a conta. Existe Verdade. todo um desenvolvimento a ser trabalhado. Então, a gente, porque senão você chega lá no fim da sua vida e você olha para trás e você não tem contentamento, porque Uhum. você não viveu, você não o que a gente chama nas culturas orientais de Dharma. Então, a gente costuma falar assim, eu posso, vamos dizer assim, comparar o Dharma com vida. Vida com V maiúsculo e vida com V minúsculo. A minha vida individual, como pessoa, que eu tenho meus projetos, as minhas Uhum. tudo que eu pretendo realizar, e tem a vida macrocósmica, existência, que isso aí vai muito além da minha vida com V minúsculo. Então a gente acaba Entendi. perdendo essa conexão com essa vida com V maiúsculo, e aí a gente começa a capengar, começa a ficar Uhum. doente, começa a ficar cheio de problema, como a sociedade, né? Hoje, né? Hoje, se você pega as estatísticas aí de depressão, síndrome do pânico, saúde no geral, tá difícil, doenças da síndrome metabólica. E por que que essa frase importante que eu deixo lá no site como um slogan, que é você um retorno ao natural, ao que é natural? Porque assim, não tem segredo, é você voltar ao que é as suas origens. É verdade. A gente está totalmente fora disso. Quer dizer, o nosso estilo de vida, ele é doentio. E você vê que as pessoas querem se curar para voltar a fazer aquilo que deixaram elas doentes. Uhum. Então, isso que é o complicado, né? A pessoa quer ter, por exemplo, uma mente mais calma, mais zen, porém ela vai lá e toma 1 litro de café por dia. Mas não É. Aí tem fica mais meditação no limitado. mundo, não tem meditação no mundo que vai fazer ela ficar com a mente mais zen, porque se ela tem a bioquímica do corpo, né? As emoções, ela funciona totalmente ligada com a fisiologia, né? Com a bioquímica. Então, Uhum. se você não tem uma alimentação balanceada, se você não faz atividade física, isso é o mínimo para você preparar aí o seu terreno biológico para ter saúde. E aí você tem os outros aspectos a galgar aí, a trabalhar. E assim, quando você começa essa jornada, você acaba tendo um esforço, né? Porque quando você tem maus hábitos, aí você, Uhum. para abandonar, você tem que desconstruir muita coisa e construir de novo, dá trabalho. Mas depois que você incorpora, é como escovar o dente. É Você verdade. simplesmente escova o dente. Você toma banho, não toma? Você vai lá tomar banho, ninguém precisa ficar fazendo propaganda de tipo, não, tome seu banho, entendeu? Faça aí, você entendeu? Já é um hábito, né? Vira um hábito, né? Porque Você é uma fazer coisa isso. que é natural, já está intrínseco, aquilo ali é algo que você quer. A higiene faz parte da saúde, né? Sim. Então, você
e você incorporou. Então, você não tem mais esforço, aquele esforço, né, que você teria para você eliminar. E muitas vezes, por que que isso acontece? Porque os maus hábitos, eles são viciantes, porque o nosso cérebro, ele é reativo, ele reage Uhum. apenas. Se você pega, por exemplo, um fumante, você vai pegar e você tem toda uma reação química no organismo dele quando ele inala ali a nicotina. Então você Sim. tem dopamina que é produzida, então você vai se sentir bem, você tem um bem-estar. Só que a mesma dopamina, serotonina, os neurotransmissores de prazer e de bem-estar, você consegue também fazer um exercício físico. Então, é direcionar com sabedoria e a meditação é muito importante por quê? Porque você acaba trabalhando aí o despertar do seu mestre interior. E essas Uhum. decisões do seu dia a dia, você vai tomar, mas não vai ser apenas por impulso dos seus sentidos sensoriais, porque as pessoas pensam que elas são livres porque elas podem, não, eu sou livre, eu como o que eu quiser. É Você está verdade. doente, você entendeu? Mas a pessoa está doente. E aí ela acha que ela é livre, mas não, na verdade ela é escrava do paladar dela, porque por mais que aquilo está matando ela aos poucos, ela não consegue abandonar aquilo. Então é uma questão de visão da realidade, né? É verdade. E você falando isso, a gente remete à questão das mudanças, né? O quanto a mudança, ela traz desconforto para a gente, né? E você mudar um hábito alimentar hoje, ou fazer uma atividade física, ou algo desse parecido, né? Te traz desconforto, né? E Sim, com o tempo você cria hábito de fazer atividade física, sim, alimentação regular. E aí, que nem você falou, fica igual você tomar um banho, escovar um dente, trocar uma exatamente. roupa. Mas enquanto isso, cria desconforto, e aí é onde as pessoas desistem dessa jornada, né? Desistem Exatamente. dessa caminhada. Ah, para que que eu estou comendo, por exemplo, né? Alface se eu posso comer lá o meu hambúrguer, o meu, né? Para que que eu vou Exato, fazer é. isso? Mas aí não pensa que se eu tratar do meu corpo, se eu tratar da minha casa, né? Vamos falar assim, porque o nosso corpo é a nossa casa. Se eu não tratar da minha casa, quem que Sim, vai tratar da minha casa? Eu vejo bastante as exatamente. pessoas reclamando, né? É uma outra palavra bem forte que eu coloco, que é a palavra reclamar, né? Ah, mas eu não consigo emagrecer. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Aí eu só pergunto, falei, tá, mas e aí? O que que você está fazendo para você emagrecer? O que que você está fazendo para você ter uma vida saudável? Ah, não estou fazendo nada. Eu falei, tá, mas e aí? Você quer fazer o quê então? Você quer estalar o dedo e tô magra, tô saudável, tô bem? Então, É assim, exatamente por isso que muita gente acaba se metendo em enroscada, porque as pessoas buscam atalhos. Então você sim, tem a pílula milagrosa, você tem dieta milagrosa, que aí vai todo mundo atrás, você vê aquele monte de gente indo. Então, assim, acaba detonando o metabolismo da pessoa esse tipo de atitude, porque aí a pessoa chega para mim, ah, eu tenho que ir num casamento no final do mês, eu tenho que caber dentro de um vestido, eu preciso perder 10 quilos. E aí, tipo, ela tem uma vida inteira de 30, 40 anos que ela tem maus hábitos e ela quer mudar aquilo em um mês, você entendeu? Então, é algo assim que não, é insustentável, nosso corpo não aguenta isso, não dá. Então, é, você tem que estar sempre fazendo coisas que é natural, porque, ó, não é natural. Por que que hoje a gente fala muito de atividade física? A tecnologia, a o nosso estilo de vida hoje eliminou praticamente toda a atividade física que a gente tinha. Porque uhum, se você pegar aí os nossos ancestrais lá, o homem das cavernas, então o sol nascia, ele acordava, já começava a fazer atividade física. Ele tinha que verdade. caçar, ele tinha que fugir dos animais, dos predadores maiores. Então, assim, o nosso corpo foi projetado pela natureza para se movimentar. E aí a gente começa a evoluir, ó, a evolução que a gente tem que questionar, né? Isso é É assim, se a verdade. gente não souber utilizar a nossa ciência, a nossa tecnologia a nosso favor, acaba sendo uma arma contra nós mesmos. Porque você Sim. pega aí, antigamente, hoje você não levanta do sofá nem para você mudar o canal da TV mais, porque você tem o controle remoto. Antigamente E tinha o aí a seletor, né? pessoa, Que você ia lá e mudava no seletor, lembra? você tinha que subir lá na laje para ajeitar a antena, né? Porque É não verdade. pegava direito e tal. Então, hoje, as pessoas elas têm aversão à atividade física porque nós não fomos projetados para fazer atividade física, correr na esteira que nem ratinho.
Hum, Mas, porém, contudo, todavia, nós temos que fazer por quê? Porque o nosso estilo de vida hoje, ó, você vai comprar um pão na esquina, você vai lá de carro. Você vai para verdade. academia, você vai de carro, cara. Então, assim, ó, então é aquela coisa assim que a gente perdeu o natural. Por isso Uhum, que eu falo que é um retorno para o natural. Porque quando a pessoa. É como aquela frase de Jesus, né? Que conheça a verdade e a verdade te libertará. Você tem que saber o sim. porquê que você está praticando atividade física. Senão não tem sentido. O porquê é exatamente esse. Porque hoje a gente não caça mais, a gente não foge, a gente não sobe em árvore, a gente não nada, a gente não tem esse movimento. Então, se a gente ficar o dia inteiro lá no celular, trabalhar 8, 12 horas sentado atrás de um computador, que acontece? O nosso corpo vai dar pau, vai Sim. começar a capengar. E assim, e aí a pessoa não faz atividade física, ela começa a se sentir, ficar com mau humor, porque a fisiologia dela já não funciona bem. Uhum. Aí o intestino dela começa a ficar lento, começa a ficar o intestino. Você já viu aquele termo enfesado, quando a pessoa está irritada? Aham. É literalmente isso, a pessoa ela fica enfesada, porque não libera, porque assim, ela tem constipação, o intestino não funciona bem. A fisiologia dela está toda detonada porque ela é sedentária. Inclusive, existem estudos que mostram comparação do sedentarismo com o tabagismo. E às vezes a pessoa bate no peito assim, ó. Ah, mas eu não fumo, mas você é sedentário, você tem o mesmo risco. E outra, Mesma aquele coisa. negócio de aparência não quer dizer nada. Às vezes você vê uma pessoa gordinha, mas ela não é sedentária, ela faz atividade física, ela é o biotipo dela. Agora, você vê uma pessoa magrinha, ela é sedentária, come mal pra caramba, você vai ver ela tá doente. E a gente bate o olho assim e tem aquela Mas percepção, né? hoje essa questão física, né, ela virou mais estética do que outra coisa, né? As pessoas procuram uma Exato. academia, procuram alguma coisa porque quer ficar malhado, quer ter a perna torneada, quer ter o braço torneado, e não querem saúde, né? Não querem uma Aham. coisa saudável. Querem ter a aparência física, né? E isso também, eu não sei se você já teve casos desse aí com personal, coisa. A pessoa chega lá e fala assim, ó, quero crescer tanto aí, Então né, tem, braço, perna. aparece bastante, viu? Aparece bastante. Você já ouviu falar em vigorexia? Não, não. Então, vigorexia é assim, ó. A pessoa, para você ver como a nossa mente tem a capacidade de transformar aquilo que é bom Uhum, em algo ruim. Atividade física é maravilhosa. Só que assim, qualquer coisa na vida, ela em excesso é pior que a falta. Então a pessoa, ela pega, ela tá lá na academia, ela tá com o corpo atlético, tá legal, bacana, só que ela no espelho e tem uma distorção de imagem. O mais hum, conhecido, para comparar com vigorexia, seria a anorexia. sim. A anorexia, ela é o oposto. Você se enxerga, a pessoa se enxerga, tem um distúrbio de autoimagem que ela se enxerga sempre gorda, mas ela está magra. Uhum, E a verdade. vigorexia é essa pegada aí, que você se enxerga magro, mas você está bem, você está com corpo atlético, então você acaba prejudicando, fazendo exercício compulsivamente, começa a tomar um monte de suplemento compulsivamente, começa a apelar para esteroides anabolizantes, e aí você já foi, a sua saúde mental já foi. Isso aí tem que passar no psicólogo, tratar, porque quando você é diagnosticado com vigorexia, você precisa de um acompanhamento profissional, que já tá grave, né? Estado grave, né? Mas é interessante isso que a gente está falando, porque quando a gente iniciou a conversa, o bate-papo, a gente falou dessa questão da prioridade, né? E a Sim. meditação. E se você fosse dar uma dica aí, Rodney, para o pessoal, vamos supor, a pessoa quer começar aí a ter uma vida mais saudável, como é que a gente começa aí? Como é que seria esse começo aí? É fugir do radicalismo, né? Você não querer mudar a sua vida e em uma semana você se tornar o cara mais zen do mundo, o cara mais fitness do mundo. Porque assim, ó, tudo que a gente precisa ter esse bom senso, que você tem uma vida inteira desregrada, vai. Você está doente. E aí, tipo, em uma semana você não vai conseguir fazer isso. Então, mudança gradativa. Começa, pô, então vamos lá, vamos começar aí tomando um copo d'água em jejum quando você acorda.
Não tem horário melhor na vida de você acordar de manhã e tomar um copo d'água em jejum. Porque aí você já, logo cedo, você ativa seu sistema digestivo, ativa seu sistema circulatório, seu sistema é, imunológico também ativa. Tudo vai ficar mais. A célula hidratada, você tem uma percepção melhor da realidade. Isso Uhum. já tem estudos que comprovam isso, né? Que você tomar aí um copo d'água em jejum, a sua vida muda. Então, é uma coisinha simples, ó. Você deixa lá uma garrafinha de 500 ml lá do lado da cama, você Aí olha a para ela, dica ó. aí. Então, você toma ela, pô, aí, a partir de então, você mudou uma coisinha hoje, pô, isso aqui já não precisa nem mais. Você pode colocar um quadro também no lugar onde você passa na sua casa por várias vezes e fazer tipo um checklist. Isso ajuda bastante, porque aí você não perde, né? Você está focado. Aí você coloca lá, por exemplo, lá uma garrafinha, tomar água em jejum. Vai chegar um momento que você vai poder tirar daquele quadro, porque Já você virou hábito, incorporou né? para tomar banho, já virou hábito. Então, a gente usa o hábito contra o próprio hábito, porque você já percebeu Verdade. que você já percebeu que o mau hábito, ele incorpora de um jeito assim que parece, sei lá, uma esponja. É, Você não tem trabalho nenhum. Você está aqui, de repente, você está fazendo uma coisa que está te matando e aí você não consegue mais largar. Então a é gente verdade. usa o hábito contra o próprio hábito. Então você faz aquela listinha, faz um checklistzinho, e aí você conseguiu cumprir aquela lista, o que que você faz? Se recompensa. Ah, ouve uma música bacana, trabalha com o sistema de recompensa do cérebro. E aí você se dá um prêmio por isso, comemora mesmo que você conseguiu, ó, consegui, né? Porque só a pessoa que está passando pelo processo de mudança sabe o quanto é difícil você incorporar e fazer mudanças de hábito na vida, né? E assim, muitas das vezes é aquele negócio que fala assim, ó, quem não muda pelo amor, vai Vai mudar pela pela dor. dor. É verdade. Porque é mais difícil, né? O que eu falo pro pessoal, ó, a saúde, você só vai dar valor para ela quando você perder. E aí já não, é a mesma coisa que, eu vou fazer uma analogia. Você tem lá um telhado na sua casa. Aí você tem uma telha ali que está quebrada. Você vai trocar a telha quando está chovendo ou quando está sol? Não, tem que ser quando tá sol, né? Porque tá chovendo já era, Então, já alterou tudo. depois que você ficou doente, você começa a ter restrição de movimento, restrição de atividade física, restrição de alimentação. Uma pessoa que é doente, por exemplo, que tem diabetes, ela não pode Uhum. comer, dependendo da gravidade e dependendo do estágio da diabetes dela, ela não pode comer uma maçã inteira. É verdade. Não complicou? Por mais que a Uhum. maçã é um alimento saudável e tal, mas aí ela esperou ficar doente. E é o que eu falo sempre pro pessoal, não necessita você esperar um diagnóstico do médico para você começar a se cuidar. Porque para a indústria farmacêutica, isso não é interessante, você ter esse Uhum. conhecimento. Porque É assim, verdade. eu vivo, aí você acaba chamando lá, às vezes a pessoa paga lá por mês um plano de saúde. Eu costumo dizer que isso é um plano de doença, porque você vai lá só para fazer. Você vai lá só quando você se sente mal, utilizar, e quando você quer fazer um check-up, né? É Aí verdade. você fica assim, ó, tipo assim, ó, você vai lá todo ano. Ah, vamos fazer exame de sangue. Vai lá, tira o sanguinho. Ah, tá tudo bem? Beleza. O que que você está fazendo a respeito? Nada, né? Mas você está Nada. lá fazendo. Então, aí isso que é outra dica legal, bacana, o que que é? Comece a incorporar esses hábitos alimentares, hábitos de atividade física, porque você está preparando o seu terreno biológico e aí você incorpora a meditação. Por exemplo, você vai almoçar, você vai tomar um café da manhã, presta atenção no sabor do alimento, textura, temperatura, aroma. Tenta usar os cinco sentidos sensoriais ali naquele momento que você está se alimentando. Não fica se alimentando discutindo com ninguém, porque você atrapalha a absorção dos nutrientes, a digestão é comprometida. Se você, para você ter uma base, ó, se você ingere, sei lá, um copo de refrigerante junto com as principais refeições, o que que acontece? Você compete ali na digestão. Então, outra dica bacana que eu posso passar para o pessoal você gosta de comer uma besteirinha? Não come besteirinha durante as principais refeições. Não substitui uma refeição por uma besteirinha, porque aí você pelo menos está dando um aporte
bacana de macro e micronutriente para o seu organismo conseguir. Porque o nosso organismo ele é muito inteligente, ele é Aham. autolimpante, ele busca um estado de equilíbrio de homeostase 24 horas por dia. Se a gente, com as nossas escolhas e atitudes, cooperar com isso, meu, o nosso estado natural é ter saúde. Isso aí é É a fato. gente que não usa essa, Exato. essa As coisa nossas que nós temos, escolhas. né? Não, não usa o poder interno que nós temos, né? A gente prefere Aham. aí tomar o remedinho, fazer alguma coisinha, enfim, e a gente não É, a usa gente esse prefere poder calar o interno. corpo, né? A E gente às prefere vezes calar o corpo, né? você vê reportagens, né, que a pessoa falou assim, ah, mas eu não tomei remédio nenhum e eu fiquei, passou, curou, e aí você vai analisar e você vai ver as pesquisas e você vai e chega à conclusão que ela se curou mesmo, né, pela forma da vida saudável que ela levava, pela forma que ela tratou aquele tipo de doença ou enfermidade, enfim. Então ela conseguiu essa regeneração do próprio corpo de uma forma só usando a mente, a meditação, enfim, todo esse poder interno que nós temos e não sabemos que temos. É porque não convém que nós saibamos desse poder, porque o nosso sistema, ele é um sistema que ele só valoriza o consumo e tudo isso envolve a economia. Hoje, infelizmente, a questão econômica está acima de tudo na vida humana. Então, assim, Uhum. se for afetar a economia, pouco importa. Você está propagando o saúde e bem-estar ou não, você entendeu? Não importa o caminho que eu vou trilhar, mas a economia que manda. Não é bem assim. A gente tem que ter escolhas, começar a escolher com o mestre interior, ele bem ativado, ele bem assim, desperto. Porque quando você começa a meditar, e meditar, como a gente conversou no começo, né, não é você ficar lá fazendo e É verdade. sentadinho, não. É você começar a sentir a roupa no seu corpo. Você está lá no ônibus, você está lá no seu trabalho, você começa a sentir, ó, o tecido tocar a sua pele. Você começa a sentir, se você prestar atenção, você começa a sentir o seu batimento cardíaco. Você Uhum. percebe a respiração. E a respiração é o maestro de todo o processo, porque, ó, por mais que a gente, vamos dizer assim, que aconteceu alguma coisa aqui que eu fiquei com medo e nervoso. A primeira coisa que vai alterar na minha fisiologia é a respiração. A sua respiração começa a ficar mais curta e rápida. Por quê? E o seu coração dispara porque você teve um sinal do seu sistema que tem um perigo iminente. Então, ele te Uhum. prepara para um estado de luta e fuga. Só que a respiração, ela é o único processo vital que tem duplo comando. Você não consegue pensar assim, ó, olha, o meu coração está batendo muito, eu vou dar uma paradinha aqui, diminuir os batimentos cardíacos. Você entendeu? Agora, a respiração não. Fica quieto, coração. É, a minha pressão arterial está elevada, eu vou dar uma baixadinha, deixa eu dar uma. Não, isso aí é tudo autônomo. Porém, o único processo vital que tem duplo comando é a respiração. Por isso que a gente, quando vai passar a meditação para as pessoas, fala assim, ó, presta atenção na sua respiração, respira profundamente, consciente, esvazia bem os pulmões quando você soltar o ar e começa a prestar atenção. Aquilo ali, ó, começa a reger os outros processos vitais. Só que a Uhum. gente precisa estar atento para isso. Não adianta nada, por exemplo, é como as pessoas pensam que tem o controle da emoção. Não tem, porque a Não. emoção, ela é visceral. A emoção, ela é visceral. E é algo assim que o sistema identificou e você vai ter toda uma resposta bioquímica no seu organismo. Porém, a Uhum. atitude mediante aquela emoção, cabe a você escolher e você estando atento, você começa a trazer. Aí você passa a emoção para um patamar mais racional, que a gente chama de sentimento. Essa é a diferença aqui, ó, da Sim, sim. emoção para o sentimento. A emoção ela é visceral e o sentimento você começa a perceber conscientemente aquela emoção. E aí você começa a trabalhar, ressignificar, às vezes algo Uhum. te incomoda e você não vai fugir, você vai começar a brincar com aquilo e tornando a sua vida uma jornada mais leve.
Porque você fazendo isso é o autoconhecimento que está em ação. O autoconhecimento é essencial para a mudança, não tem como. Não, e é legal você passar essas dicas, né? Essa questão de você ir fazendo aos poucos, né? Porque Sim. eu, particularmente, tenho contato com algumas pessoas que, às vezes, elas falam, vou fazer atividade física. Aí, no primeiro dia, já quer correr lá seus 20 quilômetros. E acha isso engraçado, né? Porque o corpo, ele sai de um estado que está totalmente sedentário. E aí, no primeiro dia, Aham, você vai lá e já quer correr 20 quilômetros e achar que vai resolver seu problema tudo naquele dia. E exatamente. essa dica é importante de ir passo a passo, né? Vai um pouco. Dá um passo Exato. hoje, amanhã você dá outro passo. E aí as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? É igual resolver um problema, né? Eu vejo bastante também, e tenho pessoas desse sentido, que chegam e falam assim, quero resolver meu problema hoje, agora. E calma, gente. De quando é esse problema? Não, é de 5 anos, 10 anos atrás. Pô, isso você quer resolver agora, nesse exato momento? Calma, vamos pensar um pouquinho. Vamos ver o que esse problema trouxe para você, né? O que de bom, Ah, né, tem esse problema, porque tudo tem algo de bom. Tudo faz sim, sim, uma construção, né? Nós construímos exatamente. algo, né? E você falando dessa dica e do corpo, é a mesma coisa. Nós construímos algo. Então, se eu quero ter uma vida saudável, eu preciso começar essa construção. E como é que eu começo essa construção? Um tijolinho hoje, um tijolinho amanhã, Exatamente. mais um tijolinho depois, e aí vai. E aí a gente volta no hábito, né? Quando você vê, Aham, esse processo ele já se tornou o seu hábito. E aí você não precisa mais se preocupar, porque você vai fazer aquilo naturalmente. Então você vai acordar, vai tomar a exatamente. sua água lá de manhã cedo. O dia que você não tomar, você vai sentir falta, porque você vai falar, não, opa, peraí, tá faltando alguma coisa. Que é porque É, exatamente. já entrou, eu brinco bastante que já entrou no sangue, já está no sangue aquilo ali. Sua atividade física, se você acorda cedo, né, é outra coisa bem interessante, porque a maioria das pessoas, a gente, até que hora que você dorme? Não, até 10, 11 horas da manhã, 9 horas, e meu dia não rende. Aí, cara, pô, você tá acordando 10, 11 horas da manhã, seu dia não rende? Aí Não você quer vai o render quê? mesmo, né? Não vai render mesmo. Alexandre, mas você quer que eu acordo 5 horas, 4 e meia da manhã? Então, escolhe um horário aí, vai, 6 horas da manhã. Tá bom pra você? Então começa a acordar às 6 horas da manhã, faz meia hora de atividade física, 20 minutos, que seja, vai tomar seu café bem tranquilo, igual você falou, sentir o alimento, né? A gente não para Exatamente. a gente não para. Não para. Às vezes a gente vai mastigando aquilo e fala assim, tá bom, tá ótimo. E quando você vê, já comeu, já foi, e a gente não Aham, sente o café, enfim, a bebida que a gente está bebendo, o alimento que a gente está comendo, o sabor, o tempero. Achei interessante você falar da questão da roupa, né? A gente não sente a roupa no nosso corpo. A gente não exatamente. para analisar isso. E eu uma vez eu teve uma situação que eu tinha um colega, né, que ele era muito agitado. Então ele chegava para mim toda vez, toda agitadão e querendo falar não sei o quê. Eu É. chegava para ele e falava assim, respira, respira. Ele fechava o olho mesmo, falava, respira. E aí ele ficava olhando para minha cara, falei, você tá maluco, Alexandre? E aí acabou que com esse processo, né, várias vezes ele chegar agitado e eu falando isso para ele, acabou que ele mesmo já começou a baixar essa sintonia e começou a aprender a controlar esse tipo de agitação dele, né? E é Sim, bastante sim. interessante que um dia, olha só como é que são as coisas, né? O mundo dá volta. E, Aham. e um dia, assim, eu estava bem agitado também, e eu cheguei perto dele para falar com ele, e ele olhou para mim e falou assim, respira, respira. Aí, ó. Aí eu parei para olhar, para analisar, falei assim, caraca, ó, um bom ensinamento isso, né? E É, é, lance o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você o achará, né? Tem hora, né? é, é verdade. Mas eu acho isso tudo interessante, né? Se a sociedade, que nem você falou, hoje realmente, a sociedade em si, estamos passando por grandes problemas, vamos falar da maneira assim, psicológicos, depressão,
é ansiedade, né? Porque as pessoas querem que aconteça tudo rápido na nossa vida e não é bem assim. E aí a gente esquece de viver o presente, esquece de viver o agora. O que está passando agora na minha vida? Ah, mas eu só tenho briga, só tenho. Ah, porque ninguém. Ah, tá, mas e aí? O que está passando agora na sua vida? O que está acontecendo na sua vida nesse exato momento? Né? O pessoal que está escutando a gente, que vai escutar depois, para pensar, para analisar. Qual é a real situação da minha vida agora? Né? O que Exato. que eu quero? O que que eu estou fazendo para a minha vida agora? Porque, assim, o passado é interessante, nós precisamos agradecer o passado, porque se não fosse o Sim, passado, a sim. gente não estava aqui agora, né? Se não fosse o É passado, o a que a gente gente não. construiu, né? Sim. Então, sim, a gente agradece o passado e dá muito obrigado, fala assim, ó, obrigado, mas fica aí, deixa eu continuar aqui agora. Com a consciência que a gente não consegue voltar lá atrás e modificar, né? A gente pode fazer diferente daqui para frente. Então, Sim, aquilo que aconteceu lá atrás, seja agradável ou desagradável, você ressignifica e começa daqui em diante construir. Assim você não permite que aquele passado comprometa o seu presente que vai pegar lá no futuro, né? sim, porque às vezes as pessoas elas ficam muito presas, né? Ah, porque minha mãe não ensinou eu comer verdura, então hoje eu não como verdura. Ah, minha mãe, meu pai fumava e por isso que eu fumo hoje. Eu não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi algumas vezes aí. Ah, meu pai que me Sim. ensinou a fumar, minha mãe que me ensinou a fumar. É Porque assim, é muito mais confortável, né? Você atribuir ao outro a responsabilidade, na verdade, que você tem das suas escolhas. Então, é mais confortável, né? Você não assumir a responsabilidade da sua vida. Isso, sim. sem dúvida, E aí quando a gente entra e dá esse start na pessoa, né, fala assim, ó, peraí, vamos pensar direitinho. Será que foi teu pai, tua mãe? Será que foi teu amigo? Foi você que fez essa escolha de ter esse caminho? Foi você que construiu isso? E aí, quando você desperta isso nas pessoas, é interessante a reação delas, né? É igual é, atividade física, né? Ah, porque eu sempre queria fazer atividade física e nunca conseguia porque não tinha tempo. Não sei se eu escuto isso aí de tempo. sim, é o que eu mais escuto. O que eu mais escuto é isso, tempo, né? Sendo que, assim, uma atividade física, a gente tem até nas instituições responsáveis pela saúde, você vê aí, por exemplo, Colégio Americano de Medicina e Esporte, Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde preconiza aí 300 minutos de atividade física semanal, atividade moderada. Se você aumenta um pouco mais a intensidade, você pode cair de 150 a 75. Então, vai depender muito da intensidade da sua atividade física. Uhum. Então, isso não é para a pessoa pensar em atividade física e fazer um negócio que ela não goste. Ela pode fazer, encontrar, dançar é atividade física, andar de bicicleta, caminhar, nadar, qualquer coisa que você movimenta, acelera o seu coração. Só que, é claro, né, para a gente ter saúde, nós temos que ter atenção em 4 tipos de aptidões físicas: força e resistência muscular localizada, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade e composição corporal. Essas 4, se você quiser ter saúde, você precisa ter uma atividade que contemple tudo isso. Por isso que a Uhum. musculação eu indico para qualquer pessoa. Não é só para o bodybuilding, para o fisiculturista, para ficar. Não, porque a musculação ela tem a capacidade de fazer com que a contração muscular ela faz com que seu corpo produza substâncias anti-inflamatórias. A pressão da origem e inserção do músculo ali, ela consegue, sem impacto, aumentar a densidade óssea. Então, você Uhum. pega aí qualquer atleta de alto rendimento, em algum momento ele fez a musculação como preparação física. Então, eu falo musculação, mas é um exemplo de exercício resistido. Pode ser É. musculação, pode ser calistenia, pode ser crossfit, qualquer exercício que tenha uma resistência que você. E não é uma resistência nossa, astronômica, não, que você vai pegar, fazer um exercício com uma carga que você não suporta, não. Tem muita gente que vai para a academia para treinar o ego, não é nem para treinar o corpo. É Quer ficar verdade. competindo para ver quem pega mais peso, e não é essa a ideia. A ideia é você pegar uma carga respeitando a sua individualidade e você fazer o exercício ali e você esperar as respostas fisiológicas. Então, para o idoso,
pro adolescente. Ó, todo mundo deveria fazer pelo menos 2 às 3 vezes por semana algum tipo de exercício resistivo. E aí, vai queimando. Você tem 300 minutos semanais de atividade física. Você vai, sabe o que é perigoso? Esses Hum, atletas de final de semana que pega, vai lá pro churrasco, virar o caneco na cerveja e vai querer dar um sprint, dar um máximo de esforço máximo ali, porque ele está jogando bola, está naquele calor da competição é, ali. Aí você vê muitos casos de pessoas que vai jogar bola só no final de semana e dá um infarto no meio do campo e cai lá, cai duro. Por quê? é verdade. Porque o corpo não está preparado para aquilo. Isso, o infarto é um exemplo, mas distensão muscular é muito frequente, você tem aí uma lesão de articulação, porque você precisa, por exemplo, quem corre precisa fazer o fortalecimento, por quê? Para proteger a articulação, você precisa preparar seu coração. Então, não Uhum. basta ser. O importante não o volume, é a frequência. A Não adianta você frequência. ficar lá. Você chega no domingo, você vai jogar 2 horas de bola lá com os seus amigos, Aí vira já o acha que caneco lá valeu na para a semana inteira, né? não, na verdade ele está correndo um risco enorme de lesionar ou de ter uma parada cardíaca. Que ele vai dar um sprint, como eu falei, e aí você não prepara, você tem que ter um pouquinho. É homeopático o negócio, né? Dosezinha todo dia, tranquilo, vai fazendo, e aí você espera o corpo responder. Vai chegar um momento que você vai falar assim: poxa, eu estou sentindo falta da minha atividade física. E Sim, chega, isso aí eu garanto para você, é só você esperar, porque nós temos respostas fisiológicas agudas e crônicas. As crônicas são geralmente aumento de massa muscular, resistência cardiorrespiratória, mas essas crônicas as pessoas querem que sejam agudas, elas querem treinar uma semana, duas, e já está, nossa, esteticamente já modificado, já perder emagreci 5, 10 tantos quilos. quilos. É. Exato, para quem quer emagrecer, ó, a musculação é excelente também. Então, esse tipo de variabilidade de estímulo é importante, né? E não ficar só naquilo, não. Você vai para academia, você vai andando. Atividade física é natural, funcional, você É entendeu? Não verdade. é você chegar, é o máximo de atividade que você puder. Pô, você pega ônibus todo dia, tá? Então, você não tem tempo, desce 2, 3 pontos antes da sua casa, antes de chegar em casa, e faz a caminhada esses 2, 3 pontos. E até a possibilidade de você, dependendo da distância que você tem do seu trabalho para casa, tá um dia, uma tarde maravilhosa, tá lá gostoso, você vai lá, vai caminhando para casa. Você entendeu? Então, Já na vai aliviando todo o musculação, estresse, vai aliviando tudo, esse tipo de coisa, né? com E vai certeza. relaxando, né? E aí você vai, Exato. o remédio que você tomava lá para dormir ou alguma coisa assim, com atividade física, com alimentação, teoricamente você vai relaxar e bobear daqui a um tempo você nem toma mais esses medicamentos, né? Não tem essa Exatamente. coisa. Que você começa já a produzir aquilo que o medicamento está te dando, né? E fora que assim, o seu corpo produz de uma forma que não tem efeito colateral. Agora, se você pega a bula de qualquer medicamento, você tem até medo de tomar, né? Se você vai lá, efeito colateral, meu amigo, você fala, puxa vida, tem que colocar na balança. É muito É, efeito colateral. Então, por isso que é um retorno ao natural, porque o seu corpo produz. Aqui, ó, é uma cópia em miniatura do universo. Todos os elementos da natureza estão aqui, ó. Inclusive a consciência, a inteligência. E um fator importante, muito importante que a gente não pode esquecer é o aspecto existencial do ser, porque tem lá, biopsicossocioeco existencial. O que é esse aspecto existencial? É você trabalhar essa conexão. Se você prestar atenção, uma plantinha, por exemplo, tem inteligência ali funcionando. sim. Você acha que a matemática, a física, a química foi o ser humano que inventou? Não, ele observou a natureza e percebeu os padrões. Não foi o ser humano que inventou, ele só observou. Uhum. Então, no universo, ele funciona com uma inteligência intrínseca. Cada célula do seu corpo, ela é inteligente. Então, você começa a se conectar com a inteligência do universo e alinhar, né? Porque é impossível estar desconectado dessa inteligência. Porém, fora de sintonia, aí é perfeito. Você dando mais atenção no que está por fora aqui, você perde a sintonia. E aí você Uhum. começa a trabalhar o que a gente chama hoje, se você colocar lá no Google Acadêmico, coloca lá assim, ó, ciência e espiritualidade.
Você vai ver que a espiritualidade não é mais um monopólio das religiões. Não, Espirituali- Espiritualidade é você trabalhar essa conexão com a natureza, com o universo, com o próximo. Tem muito ateu que é muito que tem uma atitude de cristão mais do que certos cristãos. verdade. E é bem polêmico esse assunto, mas faz parte dos aspectos do ser. Sabe quando a religião ela é positiva? Quando você tem a sua religião, você consegue cultivar essa espiritualidade. Agora, quando você tem uma religião que você acha que só você está certo e você condena todo mundo que pensa diferente de você, aí se tornou uma prática patológica. Então, Uhum. esse aspecto é muito importante e o que eu percebo é o que é mais negligenciado, essa conexão com o todo, com o universo, com essa inteligência que está em cada célula cada molécula que existe na matéria. É uma conexão, né? É você com a sua espiritualidade. A gente, é uma palavra que eu não sei, é polêmica, né? Porque às vezes as pessoas não entendem essa palavra espiritualidade. Aí você fala assim, vai, de 0 a 10, quanto que tá a sua espiritualidade? Não, mas peraí, eu não sou espírita. Eu falei, mas não é que essa questão de ser Não, espírita ou tem não. que fazer esse trabalho. Você não precisa nem ter religião para você trabalhar a sua espiritualidade. É, e assim, essa conexão nossa com a nossa espiritualidade, com o nosso ser, ou com o ser que você acredita ou tem em mente, né? É muito importante, porque isso traz à tona, né, tudo aquilo que a gente conversou aqui, que é a vida Exato. saudável, a jornada. Se nós não temos essa conexão ou não sabemos como nos conectar, falta algo. Falta algo. Então você Exato. pode Sempre fazer vai tudo que você estar. tiver. Você pode fazer tudo que você tiver que fazer. Mas se você não tiver essa conexão, vai sempre faltar algo. Porque Sim, é aquilo que sai de dentro, né? É aquilo que vai sai lá do nosso interior, do nosso profundo e vem para fora, vem à tona, que é o que vai ajudar na espiritualidade, né? Que é o que a gente tem dentro da espiritualidade. exatamente. E outro dia eu postei um postzinho sobre um ovo, né? Quando você quebra um ovo de fora para dentro, você extingue, não tem mais vida. Agora, quando o ovo é quebrado de dentro para fora, que é o pintinho que passou pelo todo o processo de transformação, Uhum. aí a vida surge. Então, as transformações, principais transformações da nossa vida vêm de dentro. E outra, por mais que você tem que ter sempre em mente isso aqui, ó. Você pode se alimentar bem, você pode fazer exercício, você pode meditar, você pode ser o cara fitness. Meu, você vai morrer. E se você não está em conexão, em sintonia com a naturalidade, você começa a enxergar, perceber a morte como algo natural, não atribuindo carga negativa excessiva, porque tem muita gente que entra em pânico só de falar essa palavrinha, né? É verdade. Então você começa a trabalhar isso e aí você começa a fluir. A palavra correta aqui é fluidez. Uhum. Você flui a naturalidade, você observa aquilo que você pode mudar, você vai trabalha, modifica. Aquilo que você não pode, você abraça e aceita com amor, sem julgamento, sem Verdade. atribuir energia negativa. Aí você começa a viver o agora com todas essas percepções, porque muita gente busca entretenimento à torta e à direita, porque quando começa a ficar sozinho, uma pessoa, a maioria das pessoas, quando fica sozinha consigo mesmo, e aí começa a bater aquelas percepções que a nossa mente sempre fica fugindo delas porque causa um desconforto. Por que Uhum. desconforto? Porque não aceita. A gente pensa que a morte é, por exemplo, o oposto da vida. Não. O oposto da morte é o nascimento. A vida é a plenitude, a eternidade que a gente está. Uhum. São aspectos, nascimento e morte, e a vida com V maiúsculo é isso que a gente chama de eternidade, que cada um vai dar um significado, e esse significado é importante, porque o que vai fazer com que nós tenhamos resiliência para passar todo o processo de desconforto, porque o desconforto, as pessoas pensam, o desconforto é algo negativo, mas não chega a ser negativo, porque sem desconforto a gente não evolui, né? É verdade. Sem o estresse. O problema qual que é? É o excesso de estresse.
o excesso, coisa excessiva, compulsiva, isso é o grande problema. Mas, pô, quando eu vou para academia, por exemplo, treinar musculação, eu estou dando uma dose controlada de estresse para o meu corpo reagir e ficar mais forte. Isso serve para qualquer coisa. Então, se Uhum, você se isola lá nas montanhas do Himalaia, você perde a oportunidade de evoluir, porque o que faz evoluir é a relação humana, é você lidar uhum. com as pessoas, É o contato, né? o outro é seu mestre, porque sem o outro você não enxerga aquilo que você precisa trabalhar em você. Você Uhum. percebe a integração? Sim. É que a gente não tem isso, né? Hoje também o mundo está muito individualista, né? Eu na minha e Sim. você na sua e cada um com seus problemas. Só E é que por isso que tá do jeito que tá, né? a gente não consegue compreender, né? Igual você falou. Observar o próximo, observar outra pessoa, não terceirizar, igual a Silva colocou aqui, né? Que é terceirizar ao outro a responsabilidade. Não, você não vai terceirizar para o outro a sua responsabilidade, aquilo que você tem que assumir, mas você vai Exato. observar a atitude do outro, ou seja, o que ele está fazendo, o dia a dia, porque você observando, você está aprendendo, né? Aqui Com certeza. o quanto que a gente está aprendendo aqui, né? E Aham. aí são esse tipo de coisa, e eu brinquei nas outras lives, que assim, é um movimento, né? A gente está aqui, eu estou conversando com você, já conversei com outras pessoas, e fala assim, você pega isso aqui também, já chama outra pessoa, já começa a fazer outra live, e começa a difundir todo o conhecimento, tudo aquilo que a gente estudou e veio aprendendo até aqui agora, e começa a espalhar Aham. isso. Porque É a corrente do bem, né? isso, em algum momento, alguém vai pegar alguma coisa que a gente falou aqui e vai falar assim, ó, nossa, virei a chave. Vai servir. Exato. Mesmo que Exatamente. seja uma pessoa. Ah, E isso já é gratificante, porque a gente conseguiu já atingir uma pessoa. Se atingir mais, exatamente. nossa, ótimo. Mas se a gente conseguir atingir uma só com alguma palavra ou alguma coisa, isso já é gratificante para todos nós, né? E aí, que nem você falou, é Exatamente. a corrente do bem. Exatamente. E não tem como ter uma mudança global se não for assim, né? Você faz a sua e propaga aquilo que é de bom que você está fazendo, e o outro começa a ver ali, porque o exemplo fala muito mais do que as palavras, né? Se Sim, você, e uma forma outra dica que eu posso dar também é você ter pensamento, atitudes e palavras em sintonia, em harmonia, porque se você fala uma coisa, faz outra, pensa uma coisa, faz outra, você acaba gerando um processo fisiológico dentro de você de conflito. Então, sim. isso é uma forma também de você começar a trabalhar o seu autoconhecimento e essa gestão das emoções, né? Você começar a pesar e verificar isso que a gente está fazendo hoje aqui, por exemplo, é uma nutrição para a mente, porque às vezes as Sim, sim, pessoas pensam que a gente só come com comida, não, a gente alimenta com todos os sentidos sensoriais. sim. E a gente está aqui assistindo essa live, tá batendo esse papo, a gente está nutrindo a nossa mente, o nosso intelecto para ter algo bom, algo de evolutivo, né? Então, a gente tem que escolher também o que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, para ter todo esse benefício e essa percepção, né? E é engraçado a palavra que você usou, que é escolher. Somos nós que escolhemos, né? O que a gente absorve, o que a gente pega, o que a gente ouve, porque o mundo digital está aí, né? E o que que eu ando Exato. vendo, o que que eu ando fazendo? Eu estou vendo Ah, videozinho de engraçado ou eu estou procurando algum conteúdo interessante para poder me ajudar a evoluir? Não que você não vai deixar exato. de ver um videozinho engraçado, que é bacana, que a gente precisa dessa parte Faz também, né? Mas parte. faz parte, mas às vezes as pessoas elas se dedicam muito mais tempo a ver vídeo engraçado, a ver o outro falando mal da outra pessoa, enfim, ao invés de estar pegando um conteúdo que vai enriquecer ela, que vai ajudar ela nos próximos passos, né? Nos tijolinhos aí que a gente falou, nessa construção interior, né? Exatamente. E aí reclama, não, porque eu não tenho conhecimento disso, eu não tenho conhecimento, e o mundo digital está aí, né? Tudo que você possa imaginar, que nem você falou, digita lá no pai Google lá, você vai achar um monte de Exato. coisa,
Você vai achar um Você monte acha? de treinamento grátis, enfim, sites, YouTube, tem várias coisas legais, bacanas, que a gente não tem paciência de procurar. E só vem aquele videozinho no WhatsApp, né? O pessoal sacaneando o outro e brincando, enfim. Mas, Rudney, já está aí, já estourando já 1 hora, passou rápido, né? Passa rápido, hein? Minha nossa. E é bacana, porque assim, aprendi muita coisa aqui com você e um papo muito legal, tá? Eu É gostaria. recíproco, é recíproco. E aí eu tenho minhas cartinhas mágicas, né? Que nem você já viu, né? Eu tenho umas cartinhas Ah, sim. mágicas aí. E Aham. aí, vamos lá, de 1 a 3, qual número que você escolhe? 3. 3? Você quer 3. 3 cartas ou quer partir em 3 vezes as cartinhas mágicas aí? Pode. Você fala a carta número 3? Ou você quer a carta 3, ou você quer as 3 cartas mesmo, ou você quer repartir aqui e pegar uma carta? Qual que você quer? É, corta no meio e pega a primeira aí que aparecer do lado do seu lado esquerdo aí. Aí, ó. Quer de cima, de baixo? A de Cima? cima. Então vamos lá. Isso. Tá preparado para a cartinha mágica? Aí, parada. A cartinha mágica ela fala assim, ó. O que está mantendo o problema de sua vida agora? O que está mantendo o problema de sua vida agora? E olha o que a gente falou aí durante a live, né? Seus problemas, a vida agora, né? E o que está mantendo o problema de sua vida agora? O que você está mantendo Olha, aí? com certeza é a minha percepção desse problema, porque quando eu percebo a minha verdadeira natureza como ser transcendente que está aqui vivendo uma experiência, né, e torna essa experiência uma jornada leve, você vê que um problema não é um problema, na verdade é um desafio para você melhorar mais ainda, você Sim. galgar essa subida nessa montanha, né? É o que É como a gente. aquele ditado, tem um ditado do samurai que é assim, ó, é do como é que ele fala, que na montanha da perfeição é impossível se chegar no topo, mas você tem que subir um passinho de cada vez, um pouquinho todo dia, sabendo que é a perfeição, né? É verdade. Mas hoje é interessante porque a carta resumiu tudo o que a gente fez aqui, né? A gente falou em questão do agora, da vida, do problema. Então, assim, o que está mantendo o problema da sua vida agora? Qual é a relação que você faz com isso tudo na sua vida? O problema que não é um problema, que é uma solução, que talvez você não esteja respirando, meditando ou pensando para resolver isso, né? E é que nem a gente falou, né? A gente vive tanto em prioridades, em foco em alguma coisa que a gente esquece de olhar para o lado e falar assim, ó, peraí, isso aqui vem cá, isso aqui vem cá, isso aqui vai me ajudar, ó, fulano, me dá um apoio aí, né? A Exato, outra exato. pessoa, me dá um apoio aí, me dá pelo menos uma palavra aí de incentivo aí, o que que eu acho que eu tenho que fazer ou como eu devo caminhar, né? Então aí fica essa Exatamente. dica. Hoje, gratidão por essa live aí, gratidão por esse momento incrível aí que a gente passou aqui. 1 hora passou muito rápido, né? Muito mesmo, viu? Eu gostaria de agradecer você aí por ter aceitado aí o meu convite, né? Participar dessa grande live aí que É, nós fizemos, né? A Camila eu que já está aí, agradeço. foi a live, né? Foi a live. Eu que agradeço aí, Alexandre, pelo convite, a oportunidade, pelo pessoal que está assistindo, que vai assistir. Gratidão aí do fundo do meu coração. Não, obrigado. E aí, coloca aí, fala aí o seu Instagram, né? Para as pessoas que não te seguem, para te seguir lá também. Meu Instagram é Rudney Nicásio, meu nome mesmo, né? Demudo Y no final, Rudney Nicásio. É E só aí, quem colocar não, lá, não tá? te segue, vai lá, pode seguir. Você tem o canal no YouTube também, né? Eu Isso, vi lá, tem o seu site e tudo. Daqui a pouco exato, essa exato. live também vai estar lá no YouTube. Aí a gente já sai Sim, compartilhando para sim. geral, Legal, né? exatamente. Hoje, gratidão mesmo. Espero que a gente repita aí mais algumas vezes essa live aí, tragam outros temas, outros bate-papos aí para a gente estar
tá difundindo essa corrente do bem, né? Difundindo aí os nossos conhecimentos, e quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Então, Exatamente. tá Exatamente. bom. Gratidão, Alexandre. Gratidão e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.